Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de lermos um evangelho só, Lucas 14 e Lucas 15, tá bom? Então, já te convido para ficar com a gente até o final, que no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, abre a sua Bíblia aí em Lucas 14. Jesus na casa de um fariseu. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes respondeu: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair em um poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: deu lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Quando, porém, você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo aquele que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide os seus amigos, irmãos ou parentes, nem os seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Quando, porém, der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Bem-aventurado será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. A parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O servo disse: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelas ruas e pelos caminhos e insista que entrem, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. O preço do discipulado. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre,
não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que o viram zombarão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 15. A parábola da ovelha perdida. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. A parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola do filho perdido. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi entregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depresse, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha,
Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura cheia de histórias e ensinamentos, né? Como já de costume aqui de Jesus, né? Nos ensinando através de parábolas, através de exemplos e através mesmo do dia a dia dele, né? Assim, é rico, né? Exatamente. E começando ali, né, falando sobre Lucas 14. Eu gostei aqui de olhar por essa Bíblia que ele dividiu essa parte de Jesus na casa de um fariseu em dois tópicos, né? Essa etapa, né, de Jesus na casa dele teve ele curando, né, uma pessoa inchada e depois falando também sobre o lugar de posição num banquete. Então, nesse momento de cura de um homem que estava inchado ali, né, retendo líquido, não sei como pode ser chamado isso, vai do versículo 1 ao versículo 6. E aqui ele estava assentado à mesa de um fariseu, né, gente? E como a gente já leu bastante parte aqui do Novo Testamento, né? É um tanto assim esquisito, né? Jesus estava assentado ali partilhando de uma mesa junto com os fariseus na casa de um fariseu, né? E ainda no dia de sábado. Então, ali, né, naquele momento, a gente sabia que não era algo ali feito para receber Jesus, né? E até mesmo Jesus já sabia disso, até porque Jesus sabe do coração das pessoas. Porque ali, gente, o que os fariseus mais desejavam com Jesus, ainda mais depois de todo esse caminhar, e principalmente, né? Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, né? Não dá para entender também ao certo se Lucas escreveu isso após a ressurreição de Lázaro ou se já estava perto já do crucificação de Jesus, tá? Mas a gente já sabe que aconteceu muita coisa e que os fariseus não eram nada a favor de Jesus, né? E ali eles faziam esse banquete com a intenção de fazer com que Jesus agisse de alguma forma que o condenasse a levar uma prisão, porque até então Jesus só fez coisas milagrosas, então eles não podiam levar Jesus para a prisão por algum dos milagres que ele fez, por alguma das curas que ele fez, e muito menos pela blasfêmia que eles consideravam que Jesus falava, né? Que falava que era filho de Deus e tudo mais. Então eles queriam um ato de Jesus ali, né? E ali naquele momento vai e coloca o quê? Um homem inchado, um homem ali que não estava puro, vamos dizer, né? Porque naquele tempo todo mundo que estava doente já estava impuro, então não iria partilhar de uma mesa, principalmente dos fariseus. E ali vai e coloca bem à frente de Jesus. Seria assim, estou cutucando ali a fera, né? E aí, né, Jesus vendo aquele homem inchado à sua frente, né, toma o homem pela mão, né, cura ele, mas antes ele já tinha perguntado, né, para os peritos da lei ali, os fariseus, é permitido ou não curar no sábado? E aí ele cura e ainda faz a indagação para toda ali a mesa, né? Se um filho de vocês estivesse machucado, se um boi de vocês se machucou, vocês iriam deixar de ajudá-lo só porque é sábado? E ali todos ficaram calados, né? Eles nada puderam responder. E logo em seguida, né, a partir do versículo 7 até o versículo 14, fala sobre a parte da posição ali no lugar, né? Então, aqui nessa Bíblia até fala que Jesus ensina sobre a busca da humildade. E o que seria essa busca da humildade? Jesus mostra aqui que todos estavam procurando assentar-se em lugares de posição. Trazendo para o nosso dia a dia hoje, seria aquele que vai sentar na ponta da mesa ou do lado da pessoa mais importante. E aqui ele fala: olha,
é melhor que você não se assente, né, nesse lugar de honra, porque às vezes você foi convidado junto com uma outra pessoa e aquela outra pessoa sim é mais honrada. E aí, né, ele até cita, né, do dono ali do banquete pedir para você se retirar daquele lugar de honra porque tem uma outra pessoa mais honrada ali para se assentar. E querendo ou não, esse ato vai te humilhar, né? Então ele está mostrando assim, olha, trazendo para o reino dos céus, né? Porque Jesus sempre falava de algo muito carnal, mas falando sobre algo espiritual. E essa parte de banquete e sentar à mesa e ter lugar de honra, gente, isso é o reino de Deus, né? Aonde você vai se assentar no reino de Deus? E aqui ele está mostrando, é melhor você ser honrado, né? Por Deus, pelos trabalhos que você faz, né? Para o reino de Deus, né, o serviço é mais importante do que a posição que você serve. Então, ali naquele banquete, né, não tenta você se colocar a honra, né? Deixe que as pessoas vejam você e falem, olha, aí não é outro lugar, você merece sentar aqui, porque você é honrado, né? E isso, né, para nós hoje em dia, quantas coisas não nos leva a querer nos colocar em posição de status, né? Seja pela roupa que você veste, seja pelo carro que você dirige, né? Só para mostrar quem você sendo que você ainda não é alguma coisa, né? Então aqui Jesus está ensinando muito sobre essa humildade. Não fica buscando esse referencial, né? Você ser a referência numa mesa. Busque você a humildade, né? Pelo trabalho, você ser reconhecido e não você se reconhecer para as pessoas, né? E depois, né, ali ele até finaliza esse tópico sobre a humildade no versículo 12, falando sobre quem deveria você convidar, né? Caso você esteja dando um banquete, não convide os seus irmãos, suas irmãs, os parentes, as pessoas de honra, convide os pobres, porque se você convida uma pessoa de honra ou até mesmo seus parentes, eles podem fazer a mesma coisa e te convidar de volta. Então, para você, nada fez sentido, sabe? Porque a pessoa já estava te dando a retribuição. Para Jesus e para o reino dos céus, né? É melhor que você faça a obra na terra. E é sem esperar nada em troca, né? Porque às vezes a gente dá um grande banquete ou faz uma grande festa, festa de aniversário, vamos dizer assim, eu vou convidar fulano, porque daí quando ele fizer o aniversário dele, ele vai me convidar. Então você já Ou tá, porque ele consegue me dar um presente melhor, né? Também é essa. tem isso também, né? Convidar, fazer a lista de convidados Já com pensou, base né? no que você pode receber de presente. E aí você já está recebendo o quê? A glória terrena. Então, já deu. E aqui Jesus está ensinando o quê? Convide os pobres, convide aquela pessoa que não pode te retribuir, né? Porque a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. E esse é o segundo ensinamento que Jesus está colocando ali, né? E aqui, né, mostrando sobre essa parte dos convidados, Jesus está mostrando que a porta do reino de Deus, né, o reino dos céus, é aberta para todos, né? E depois ele vem falando também sobre a parábola da grande ceia. E essa parábola da grande ceia, ou do grande banquete, né, é dita também em Mateus 22, do versículo 1 ao 14. E aqui, né, começa dizendo que um dos que estavam sentado à mesa, aqui a gente não pode esquecer, gente, ainda tá no mesmo episódio aqui da mesa dos fariseus, tá? Então alguém pegou e falou para Jesus: bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. E aí Jesus profere uma parábola falando sobre ter um grande banquete, e naquele tempo eles faziam dois anúncios, né? Um convidando e o outro falando: olha, já está tudo preparado. E ele já havia feito o convite, né, para esse grande banquete. E quando ele vai anunciar o segundo convite, falando que já está tudo pronto e vocês podem vir, as pessoas começam a dar desculpas. E ao nosso ver aqui das desculpas, você acha que tudo bem, né? Só que ela está muito ligada às desculpas, as justificativas, né, para não ir na guerra, que estava escrita lá em Deuteronômio. Então eles usaram de desculpas de tipo, acabei de me casar, acabei de comprar bois de juntas novas, né?
E essas eram as justificativas plausíveis para você não ir à guerra. Só que aqui está mostrando o quê? Que mais importante do que ir à guerra é você estar disponível para o banquete de Deus, né? E quando ele chamar, muitas das vezes você vai dar umas desculpas esfarrapadas. E aí é onde ele fala que chama, né, as pessoas disponíveis, que é os pobres, que é os aleijados, que é aquelas pessoas que estão na rua ali. E elas sim vão querer ir para o banquete, né? Que não vão dar desculpas. O legal dessa parábola, gente, porque assim, quem sabia dessas, vamos dizer assim, desculpas, né? Mas desses parênteses, né, que existiam ali para você não ir para a guerra, eram os fariseus. E como a Sayuri falou, Jesus ali estava assentado com os fariseus e os mestres da lei quando ele fala sobre isso, né? E como a senhora falou, em Deuteronômio, quando comenta sobre isso, sobre se você acabou de casar, você tem que ficar com a sua esposa, você não precisa ir para a guerra, se você acabou de comprar, né, uma junta novas ali de bois, você tem que primeiro ir lá olhar, porque isso tudo estava vinculado com o mover da vida civil, né? Então, tipo assim, era necessário, você acabou de casar, você precisava ficar com a sua esposa, até porque provavelmente ali você já estaria, né, tendo relações com ela e também fazendo já um filho. Então, era a continuação da vida civil. Então, a vida civil, né, lá em Deuteronômio, ele é mais importante do que você ir para a guerra. Você precisa manter ali aquela continuação daquela população dos israelitas. E aqui Jesus fala sobre isso, né? Mas, como a senhora falou, na parte de se assentar à mesa, no banquete do reino dos céus, né? Porque é comum nós usarmos essa desculpa de tipo assim, eu tenho um compromisso agora ali na igreja, mas eu tenho que antes ir lá no meu serviço fazer tal coisa, ver tal coisa, ou eu preciso antes pagar uma conta, ou antes eu preciso arrumar meu carro, ou antes eu preciso comprar um novo carro para estar fazendo tal coisa. Então sempre está colocando, né, Empecilhos, né? exatamente esses problemas que é importante da gente ressaltar que são problemas assim plausíveis, que são problemas genuínos, que não é um problema do tipo, ah, meu Deus, eu tenho que roubar alguém ou eu tenho que ir lá e destruir uma casa. Não, são tudo problemas assim plausíveis, né? E essas pessoas usam, né? Então aqui Jesus está falando, as pessoas, os convidados que é para chegar na mesa, se assentar no banquete de Deus, estão usando desculpas plausíveis para continuar a civilização para não ir para o banquete, né? Então é interessante a gente ver isso. E depois, quando chama esses pobres, realmente, né, os pobres, as pessoas que estão mancas, os cegos, são pessoas que eram humilhadas e que muitas vezes estavam, tipo assim, pedindo esmola na rua. Então ele não tem um problema, vamos dizer assim, civil do tipo assim, eu preciso arrumar meu carro, eu tenho que trocar o piso da minha casa. Não, ele está ali abandonado, humilhado. Se você chamar ele para um banquete, ele fala: tô pronto, vamos, pelo amor de Deus, faz tanto tempo que eu não como um banquete. Então, é realmente ter esse coração quebrantado de humilde, de tipo assim, meu, se tem alguma coisa, né, voltada pro mundo evangélico, né, de levar a palavra de Deus, não necessita você ter que arrumar seu carro para ir, não necessita antes você ter que arrumar sua casa, enfim, esteja humilhado, seja como ali um humilhado de falar assim, vamos, tô pronto, né? E o interessante é que termina ainda essa parte, né? Falando que o servo volta para o senhor dele e ainda fala: olha, senhor, fiz tudo o que você fez, me disse, né? E ainda há lugar. Então, tipo assim, isso nos mostra que os humildes de coração, aqueles realmente que estão dispostos a obedecer o chamado de Deus no momento que ele ordena, são poucos, porque ainda sobra lugar na mesa, né? E daí o Senhor fala: então vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que minha casa fique cheia. É tipo como se o Senhor estivesse falando assim: olha, gente, existe espaço na minha mesa. Não é por falta de espaço que vocês não estão entrando no reino dos céus. Não é por falta de cadeira que vocês não estão sentando na mesa. É por falta da conduta de vocês, né? Então é um chacoalhão ali muito forte, principalmente para os fariseus. Exatamente. Não só conduta, como disponibilidade, né, para aceitar o convite do Senhor.
E logo em seguida ele fala sobre o preço do discipulado. Aqui já não é mais na casa do fariseu. Aqui fala que uma grande multidão ia acompanhando Jesus e este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim, só que ama mais o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, ama mais todas as outras coisas, menos a mim, esse não merece ser meu discípulo. Falando de que aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E, gente, essa parte de carregar a cruz, ela está muito vinculada também ao momento que eles viviam. Naquela época, eles eram dominados por Roma. E Roma, quando ia matar alguém, sacrificar pelo ato que a pessoa fez, colocava a cruz nas costas e essa pessoa carregava a cruz para a morte. Então, nesse momento, quando Jesus fala que não vai carregar a sua cruz e não vai me seguir e não vai poder ser o meu discípulo, é disso, de carregar a cruz, de ser o peso de algo que pode te levar à morte, né? Então nesse contexto todo que entra a parte de tome sua cruz e me siga. E depois ele até faz as comparações, né? Quando você vai ali construir uma torre, você não se assenta primeiro, calcula o preço e verifica se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ou quando você vai para a guerra, será que você não senta primeiro e vê se com 10 mil homens é possível vencer o outro que tem 20 mil homens? Nesse momento, gente, ele está mostrando não é sobre construir torre, muito menos de ir para a guerra, mas sim de você caminhar com ele, né? De você ser discípulo dele. Antes de você começar, calcule o que você vai deixar para trás, porque quando você começar o seu caminhar com Jesus, com Deus ali, não é um caminhar leve, gente. Isso é preciso ter muita noção, assim, antes de você começar. Porque vai ter turbulências, não é um mar de flores, porém, quando você sabe que tudo isso vai acontecer, você não abala a tua fé. Então, por isso que ele fala sobre isso, sobre antes de começar algo, calcular para ver se vai dar certo. Para quando você estiver no meio do caminho, você vê assim, puxa, tô seguindo Jesus aqui, mas a minha vida tá assim. Sabe, olha, o fulano lá nem segue Jesus e tá com a vida melhor. Acho que eu vou desistir. E por isso que ele até coloca assim, ó, porque se você não for capaz de lançar o seu alicerce e terminar, as outras pessoas vão te zombar dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E aqui entra também no mesmo caminhar, né? De você começar a caminhar com Jesus e não ser capaz de terminar. Então aqui ele está dizendo muito para a gente, né, de ser capaz de calcular, né, calcular cuidadosamente o custo de nos tornarmos discípulos de Cristo para manter firme a nossa fé e para não sermos tentados a voltar atrás. Então é sobre isso, esses cálculos, né? E depois ele finaliza. Tá dentro do contexto, né, de ser discipulado. Isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas usam esses versículos levando para um outro contexto, né? Como a senhora falou de construir, se você for fazer alguma obra, alguma coisa, você tem que calcular antes. Você tem que ver se você tem dinheiro suficiente para começar e terminar, né? Mas como a senhora falou, o contexto aqui é outro, né? Tá vinculado sobre o custo, o preço de ser discipulado. Exatamente. E depois ele finaliza ali, né, com a parte falando sobre o sal. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? E como que o sal perde o sabor, gente? Quando o sal ele é molhado, né? E depois ele seca, ele fica apenas um híspido resíduo. E aquilo não serve para nada. E aqui Jesus está mostrando que quando você perder o seu sabor, né, quando você perder o brilho pelo caminhar da fé, é difícil te restaurar. Então, não serve nem para solo e nem para adubo, é jogado fora. Você se torna inútil, né? Então, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Calcule antes de começar, né? Não é que assim, nossa, vai ser algo muito difícil e meu Deus do céu, é só para poucos. Não é e é, porque você precisa sim ter essa noção de que é um caminhar,
que tem muita abdicação, né? Porque às vezes você vai sim estar longe da tua família, às vezes sim você vai estar perdendo datas festivas, e aí você pode olhar e falar: é melhor eu viver com a minha família do que ficar nesse caminhar. E depois que você perde o seu sabor, né, o sabor por Deus ali, pela sua fé, você se torna inútil na obra do Senhor. Então, se você tem ouvido, ouça, né? Siga, não volte para trás, né? Continue o teu caminhar de fé. E depois nós lemos Lucas 15, né, que começou ali falando sobre a parábola da ovelha perdida, na qual a gente já leu em Mateus 18, do versículo 12 ao 14. Então faz aí uns 3, 4 dias na qual a gente leu sobre essa parábola e também discutimos, né, refletimos sobre ela. E trazendo novamente, né, essa reflexão, é interessante que essa parte ela está bem vinculada com a parábola da moeda perdida. E isso a gente, né, não leu em Mateus a parábola da moeda perdida, mas ela está dentro do mesmo contexto, que fala, né, aqui no comecinho Jesus fala sobre você perder uma ovelha. Você tem 100 ovelhas, né, e naquele rebanho de 100 ovelhas se perdeu uma, você não sabe para onde ela foi. E você vai atrás dessa ovelha. E já na parte da moeda perdida fala, né, que uma mulher perdeu dentro da casa dela, ela tinha 10 moedas, 10 dracmas, e ela perdeu uma moeda, e ela vai em busca dessa moeda, né? E, gente, isso é com todos nós, né? Então, assim, é muito importante da gente analisar essa parte, porque em nenhum momento ela está valorizando, né? Nem a mulher está valorizando a moeda perdida, nem Jesus está falando sobre a ovelha, né? Valorizando mais essa ovelha perdida do que as outras, né? Então, assim, é legal da gente estar olhando isso, né? Quando você tem um rebanho, quando você tem um gado, você sabe ali que você tem 300 cabeças de gado. Você vai recolher todas no mangueiro para vacinar elas. E quando você está passando o gado, contando, contando, faltou uma. O que você faz? Faltou uma. Vamos deixar tudo isso aqui no mangueiro guardado e vamos atrás da que está faltando. Isso tem um valor. Então é isso que é legal. Não é que a que está perdida não tem valor ou que ela tem mais valor do que as outras. Ela tem o mesmo valor e ela tem um valor. Eu não posso desvalorizar ela falando tipo assim, ah, perdeu, sinto muito. Não, ela tem um valor. E é isso, né, que as parábolas aqui estão contando, que você vai atrás dessa ovelha perdida e quando você encontra, você fica feliz, porque era algo que no seu sentimento gerou já aquele assim, perdi. Meu Deus, e agora, né? E quando você encontra, você recupera, você se alegra com aquilo, falando tipo, encontrei, né? Até quando a gente refletiu sobre essa parábola, quando lemos Mateus, eu usei como um exemplo quando uma mulher perde um brinco, né? Mulheres principalmente têm aí 10 pares, sei lá quantos pares de brinco. E você gosta de todos, você até às vezes tem um para cada dia da semana. E quando você perde um, não é que você deixou de amar, né, ou de gostar dos outros pares de brinco, mas aquele lá tem o seu valor. E você fala, olha, eu preciso achar. Né? E aqui até quando fala da mulher, fala que ela perdeu na casa dela. E assim é também, né, na nossa casa. Quando você perde, você fala assim, olha, eu perdi aqui dentro de casa. Eu sei que está aqui. Eu vou atrás até achar. Até fala aqui que a mulher varreu toda a casa, organizou a casa, querendo encontrar essa moeda perdida, né? E usa aqui como exemplo um brinco. Quando você fala, eu perdi aqui, eu sei que está aqui, eu vou arrumar a casa até eu achar esse brinco, porque para mim tem valor. Né? Então é dentro desse contexto, né, de todas as coisas terem o seu mesmo valor. Mas quando você perde, você fala, poxa, né, aquilo lá tem um valor, eu quero encontrá-lo, né? E quando você encontra, você se alegra, chama as pessoas e fala, né, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda, ou pois encontrei minha ovelha perdida, né? E até ele fala, né? Termina ali falando assim: assim é, né? A alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, tipo, quando, né? Levando agora para uma vida, né? Para uma alma, não é que 100 pessoas que estão dentro de uma igreja não têm valor para Deus. Mas aquele que se perdeu, aquele que estava dentro da igreja e saiu, e quando ele volta, a alegria é maior de tipo assim, recuperamos uma vida, né, que já foi aqui de dentro, mas que se perdeu e agora está de volta.
E depois ele fala ali sobre a parábola do filho perdido. Até no versículo 11 fala: Jesus continuou. Então, dá a entender que está dentro do contexto, né, dessa ovelha perdida, da moeda perdida, que fala que um homem tinha dois filhos, né? O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança, né? E aparenta que era um menino mais ambicioso, um menino que queria, né, viajar, um menino que queria curtir a vida. E ele pede essa parte da herança do pai. E assim o pai fez, repartiu, né, a propriedade entre os filhos e deu para cada um. E o filho mais novo passa um tempo ali que foi feita essa partilha, ele pega e vai curtir a vida, né? E a gente não entende muito bem que vai curtir a vida até você ler toda essa parábola, porque o filho mais velho fala, né? Ah, ele foi lá, gastou com prostituta, gastou seu dinheiro. Então dá, né? Quando você vai no final da história, você vê que o filho mais novo foi pra farra, foi, né? Aquele nosso, né? Famoso, vou curtir a vida. E gastou todo o dinheiro. E quando ele gasta todo o dinheiro, ele fica na miséria. Ele vai até trabalhar na região ali onde ele está localizado e começa até a comer a comida dos porcos, né? E fala até que não sobra, né? Ele vai cuidar dos porcos a fim de comer, mas também nem sobra comida ali para ele, né? Imagina que você comer comida ali, né? Lavagem daquele dos porcos era uma coisa tão nojenta e nem isso ele conseguia comer. Ele estava ainda abaixo dessa miséria, né? E no versículo 17 fala que esse filho mais novo, quando ele cai em si, ele fala, né? Os empregados do meu pai comem melhor do que eu, né? Os empregados do meu pai estão numa situação ainda melhor do que eu. Por que eu não me humilho, volto para a casa do meu pai e falo para o meu pai para eu ser um servo dele? É interessante de ver isso que ele coloca ali no versículo 19: Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-te como um dos seus empregados. Então, tudo isso foi o filho mais novo falando para ele mesmo, falando assim: Eu vou voltar para a casa do meu pai e me rebaixar nesse nível de ser um servo, mas ainda como servo do meu pai, eu vou viver melhor do que essa miséria que eu estou vivendo agora de comer ali junto com os porcos, né? Então ele coloca isso, decidiu isso, né? Depois fala ali, ele caindo em si e tomando essa decisão, ele volta para a casa do pai. E o pai vê ele de longe, né? Ali até no versículo 20 fala: Levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, abraçou e beijou. E no versículo 22, o filho começa: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. É tudo que está escrito no versículo ali 19. Mas quando o filho vai falar, né? Pai, trata-me como um servo seu. Você vê que ele não chega a falar isso no versículo 21. O pai o interrompe no versículo 22 e fala: O pai disse a seu servo: Depressa, traga a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Isso é uma chave muito importante da leitura, porque o pai reconhece, age com compaixão e não deixa nem o filho terminar a fala dele de humilhação ali. Só o fato do filho falar: Pai, pequei contra ti, contra o céu, para o pai já bastou. Não precisava nem, né? Ali ele não chegou nem a falar: Trata, né, trata, pai, eu como um servo seu. O pai não deixou ele chegar a falar isso. Naquele momento, o pai já corta a fala dele e fala: Depressa, traga sandálias novas, traga ali um anel para o seu dedo, traga uma roupa limpa, né? Então, assim, mostrando que quando você se aquebranta, quando você se humilha, né? Não importa, vamos dizer assim, o que você fez, né? Tipo assim, de você ter pego ali as suas bênçãos, né? Você ter pego tudo que Deus te deu, que principalmente, né, é a tua vida, né? Deus te deu a tua vida e você ter pego isso e ter desperdiçado de infinitas formas, mas no momento que você se humilha e fala: Pai, pequei contra ti, contra o céu, né? O que que um pai faz ali, né? Age com essa misericórdia, com essa compaixão e reconhece, né, você sendo filho dele, né? E além disso, né, fala que ele fez uma festa de alegria. O pai ficou alegre com a volta do filho, né? E daí nós vamos agora para o filho mais velho, né? Que chama bem a atenção, porque até o nome da parábola é a parábola do filho perdido.
E quando você lê isso, você acha, né, que está se referindo àquele filho que saiu, o filho mais novo. Mas quando a gente termina a parábola, gente, a gente vai ver que o filho perdido não é o filho mais novo, e sim um filho mais velho, porque o filho mais novo estava perdido e voltou, mas o filho mais velho parece que se perdeu. Então, fala ali que o filho mais velho estava no campo, e quando ele chega, né, vê todo aquele fuzuê, ouviu a música, a dança, toda aquela alegria e fala, chama o servo e fala: "O que está acontecendo aqui, né?" E o servo fala: "Olha, seu irmão voltou." Então, ou seja, ele não está mais perdido, ele voltou para casa, né? E seu pai matou um novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho, ouvindo isso, não quis nem entrar na casa, ficou para o lado de fora. E o Cheio de ira, né? cheio de ira. E o pai vai ao encontro dele e fala: "Filho, o que aconteceu?", né? E o filho ali todo arrogante, com toda a raiva no coração ali, fala: "Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa o teu filho mais novo, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele." Então, né, é aqui, para mim também é aquela velha história, né? A comparação é o abismo, né, da vida, né? Porque ali o filho mais velho fala assim: "Olha, né, vou comparar agora a minha vida com a vida do meu irmão mais novo, porque eu sempre tive aqui, sempre te obedeci e você nunca me deu nada." Mas, gente, será que em algum momento esse filho mais velho pediu alguma coisa para o pai? E será que em algum momento esse filho mais velho fez toda essa obediência De de coração, né? coração ou esperando já algo em troca, né? E o que me chama a atenção é a resposta do pai que ele fala: "Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu." Então, tipo assim, o pai tá falando assim: "Filho, o que você tá reclamando que eu nunca te dei, ele já é seu. Tipo assim, já era teu. Por que que você não pegou um novilho gordo? Por que você não pegou um cabrito e festejou com seus amigos? Não era meu, você não precisava nem ter pedido pro pai, né? Você podia ter pegado e usado porque ele é seu, né?" E fala: "Ele, o que tem é seu." Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, né? E termina a parábola. Então a gente não consegue saber, gente, se o filho mais velho voltou, né, ali a conviver com o pai, se voltou, entrou dentro da casa. Então o nome, a parábola do filho perdido, ela se refere muito mais ao filho mais velho, né, que você não sabe o que aconteceu, aparenta que ele termina ali, né, perdido, do que o filho mais novo, porque o filho mais novo, no último versículo fala, ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E o filho mais velho ali reclamando para o pai, né, que nada ele tinha direito. Inclusive tem até um episódio, né, na qual a gente fala somente dessa parábola. Exatamente. E é legal de da gente entrar mais a fundo, né, sobre isso. O filho mais velho sempre esteve ali, mas ao mesmo tempo ele estava perdido, né? Isso trazendo para nós de dentro da igreja também, né? Às vezes a gente está dentro da igreja, mas por estar dentro da igreja, às vezes a gente está perdido. Assim como esse filho pródigo aqui, né? Esse filho mais velho, primogênito, a gente não tem noção que nós somos herdeiros do reino, né? E a gente trabalha ali dentro da casa do Senhor como se fosse servos, como se fôssemos escravos, à espera de receber alguma migalha, à espera de receber alguma recompensa. Mas o que o Senhor está mostrando aqui é que tudo já é nosso, né? Nós só precisamos tomar posse como filhos, como cordeiros ali, né? E esse finalzinho de se alegrar de alguém que voltou à vida, né, que estava morto e voltou à vida, entra muito igual ao final ali da moeda perdida, né? Porque fala: "Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende." Então, aqui para nós da igreja, de todos os dias, vamos dizer assim, Deus se alegra mais quando uma vida é restaurada, né? Quando a gente consegue levar o evangelho e aquele pecador se arrepende e vem para o reino dos céus, ele se alegra, mas não é que ele se alegra
mais com aquele que se arrepende do que com nós que estamos servindo. Mas é nesse sentido, alguém estava morto e voltou à vida. Quando você só coloca isso, você já fala: eita, eu já estava na vida. Então tá tudo bem, ele tá feliz comigo. Mas sim, ele deve se alegrar muito mais com alguém que já estava morto e agora recebeu a vida, né? Então, essa parábola, a gente tem que refletir muito para nós que estamos no caminhar do Senhor, né? Para a gente não se colocar como esse filho mais velho, de às vezes se entristecer quando faz festa no céu com um recém-convertido que era super pecador e conosco já não tem mais nenhuma festa. É aquele assim, nossa, eu já estou aqui há tanto tempo, não tem uma festinha para mim. Calma, meu filho, já tem várias festas com você aqui, porque você já é herdeiro. Aquele ali não era nem herdeiro, ele estava morto. Então a gente precisa ter esse coração aquebrantado e sempre se lembrar de que nós somos o sal da terra. E se um dia a gente perder o nosso sabor, nós nos tornamos inúteis, né? Que entra muito sobre ali o finalzinho, sobre o preço do discipulado com Jesus, né? E também muitos cristãos hoje em dia, né, até coloca aqui nessa explicação, se misturam com o mundo e evitam o custo de posicionar-se a favor de Cristo. Então nós precisamos sempre estar relembrando, né, qual é a nossa função aqui na Terra, né? Qual é o nosso desejo em espalhar o Evangelho? Se é ser notado e querer lugar de honra nos banquetes terrenos, ou da gente mostrar, né, que estamos trabalhando no reino de Deus para Deus, né? Então, acho que é isso que Exato. temos para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido. Amanhã tem mais episódios, então já curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative seu sininho. Tá bom? Beijo. Tchau! Tchau. Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!